Tenho muito orgulho de ter dividido com todos a aventura de defender a Constituição, a democracia e a justiça nesse país complexo, mas fascinante, que todos amamos. É motivo de alegria para mim e uma sorte para o país saber que o tribunal estará agora nas mãos honradas e sob a mente brilhante do meu querido amigo de quase toda a vida, Luiz Edson Fachin. Uma das melhores pessoas que conheci ao longo de toda a minha jornada, e já vai longa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito grato de coração. Passo a palavra ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Há 2 anos, após termos atravessado um período turbulento e sombrio, cuja culminância foi o infame episódio do 8 de janeiro, afirmava eu, ministro Barroso, que a posse de Vossa Excelência como presidente desta Corte tornava palpável a certeza de que o Supremo havia sobrevivido. Vossa Excelência, no mesmo sentido, em seu discurso de posse, disse que a democracia tinha vencido. Mal sabíamos que depois da tempestade viria a enxurrada. Hoje, após uma nova rodada de ataques, de violência e ousadia inéditas que irrompeu sobre esta Corte durante sua presidência, posso asseverar novamente, com renovada convicção, o Supremo Tribunal Federal sobreviveu. É, portanto, com um sentimento de reconhecimento que toma a palavra nesta sessão, que marca o encerramento do ciclo em que Vossa Excelência esteve à frente da mais alta Corte do país. Coube a Vossa Excelência conduzir o Tribunal em meio a uma ofensiva sem precedentes, com o escopo de desacreditar a justiça brasileira, de vegar este Supremo aos interesses de um grupelho político e de submeter a soberania nacional às conveniências ideológicas de outras nações. Situação insólita que exigiu coragem, equilíbrio e serenidade. A presidência de Vossa Excelência entra para a história como a primeira vez em que um chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, é condenado por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil. E esse é um fato que merece registro. Trata-se de um evento raríssimo, também em termos mundiais. Dado o abalo, um julgamento de tal porte provoca nas instituições, como bem o sabemos. O Supremo, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui, os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Mas a sua presidência não ficará marcada apenas por esse processo, ministro Barroso. Na seara dos direitos fundamentais, este tribunal, sob sua direção, avançou em pautas de enorme relevância social. A proteção ao meio ambiente, a defesa da igualdade de gênero, a proteção das minorias, sempre sob a égide da dignidade da pessoa humana, foram itens recorrentes na pauta de julgamentos. Senhor presidente, nesta sessão que marca o desfecho de mais um ciclo neste tribunal, me vem à memória de todas as 14 presidências que presenciei, incluindo a minha, claro, nos meus 23 anos de casa. Cada gestão trouxe suas características próprias, seu estilo singular, suas marcas indeléveis. Mas em todas elas restou resguardada a Constituição e preservada a grandeza desta Corte, que se afirma, assim eu aprendi, pela cordialidade, pela unidade na pluralidade, para utilizar o léxico hegeliano, e não por estrelismos e voo solo, que nem sempre, como sabemos, acabam bem. Em 1914, em seu discurso sobre o Supremo Tribunal Federal na Constituição Brasileira, portanto se referindo à Constituição de 1891, afirmava com a loquaz exatidão de sempre o inefável Rui. Erguida entre
potestades tamanhas como barreira insuperável às demasias de parte a parte, a Suprema Justiça Federal não poderia escapar sempre ao embate das irritações políticas, contrariadas ora de um lado, ora de outro, pelo arbitramento dessa magistratura. De vez em quando, uma lufada mais violenta se levanta contra ela, por vezes do clamor político, ora dos governos, ora das maiorias, ora das classes contrariadas, e sopra de redor com a rigidez dos vendavais. Mas a grande instituição, a mais liberal e, ao mesmo tempo, a mais conservadora do regime, vai atravessando com serenidade essas inclemências passageiras. 100 anos depois, o Supremo prossegue sereno, atravessando todas as inclemências, ainda que nem tão passageiras. E assim permanecerá, espero, pelos próximos 100. Cabe observar, presidente Barroso, que as instituições, em especial as Cortes Constitucionais, muitas vezes demonstram sua altivez e deveriam ser lembradas não somente pelo que elas logram fazer, pelos seus feitos, ministra Carmen, mas pelos que elas logram evitar que se façam, mas pelos desatinos que elas logram evitar que se concretizem. E como nós sabemos, e hoje a história registra, esta Corte logrou evitar uma grande debacle. Para encerrar, senhor presidente, é sabido que tempos difíceis formam homens fortes, mas eles também forjam relações fortes. E neste período conturbado da vida institucional do Tribunal, em que enfrentamos momentos desafiadores, unidos pelo compromisso comum de defender a Constituição, a democracia e o Supremo, consolidamos uma relação de admiração e respeito. Receba, pois, ministro Barroso, o meu reconhecimento, o reconhecimento dos seus pares, da comunidade jurídica e da sociedade brasileira, pelo seu trabalho devotado, pelo seu legado enorme que deixa para o país e pela forma corajosa, altiva e inabalável com que conduziu o tribunal durante o maior assalto que ele sofreu na sua história recente. Seu estilo elegante, sua palavra assertiva e sua condição tranquila, mesmo em meio às tormentas, serão sempre lembrados. As futuras gerações saberão olhar, espero, para este período e reconhecer que este tribunal e a democracia brasileira foram duramente provados. E, repito, também, em grande medida, graças à sua liderança, eles resistiram. Muito obrigado. Obrigado, ministro Gilmar Mendes, e ao ouvir as suas palavras gentis, carinhosas, com toda a humildade do mundo, eu lembrei de uma passagem do Ortega y Gasset, em que ele diz: entre o querer ser e o crer que já se é, vai a distância entre o sublime e o ridículo. Portanto, recebo com muita humildade. Mas há também um ditado judaico que diz que o excesso de humildade é vaidade escondida. De modo que eu recebo com muita alegria e gratidão as suas palavras